Era uma noite de terça-feira, diante de uma carne de panela que não tinha gosto de nada, quando tudo terminou. Não houve prelúdio, nem tempestade se formando no horizonte, apenas o som baixo dos talheres raspando na porcelana. Ricardo pousou o garfo e o estalo que ele fez foi agudo, quase cirúrgico. Ele não estava com raiva. O rosto dele mantinha a mesma calma serena que ele exibia ao fechar uma grande conta na empresa. Ele limpou meticulosamente a boca com guardanapo de linho e seus olhos encontraram os meus do outro lado da mesa. "Meus pais acreditam que você é um peso morto", ele disse, com a voz perfeitamente controlada. Então veio a parte que realmente me despedaçou. E para ser honesto, eu concordo. O próprio ar na cozinha pareceu se solidificar. Senti o sangue recuar do meu rosto, como uma maré fria se afastando. Fiquei esperando pelo final da piada, para que os lábios dele se curvassem em um sorriso sarcástico, e ele admitisse que era uma brincadeira horrível e doentia. Mas ele apenas ficou ali, me observando, com um olhar analítico. Ele estava esperando por uma performance. Ele queria as lágrimas, as súplicas, a raiva previsível. Mas eu não dei a ele a satisfação de um grito. Não atirei meu prato contra essa parede. Algo no fundo do meu peito, um interruptor invisível, simplesmente desligou. Foi o clique distinto e silencioso do meu amor por ele se extinguindo. Minha mão estava firme enquanto eu levantava meu copo de água. Encontrei o olhar dele e proferi 3 palavras simples. Bom saber disso. Depois que eu disse, bom saber disso, não fugi da mesa. Não fiz uma saída dramática. Simplesmente peguei meu garfo e dei outra mordida na carne de panela. Era como mastigar serragem sem sabor e seca, mas me forcei a engolir. Ricardo ficou olhando, sua expressão mudando para confusão. Ele tinha se preparado para uma batalha, para o drama cru e bagunçado de um casamento se dissolvendo. Ele estava pronto com seu arsenal sobre minhas supostas falhas. Eu neguei a guerra a ele. Eu apenas comi. "É tudo o que você tem a dizer?" Ele finalmente perguntou com a voz tensa de frustração. "Sim", eu respondi. "Se essa é a sua verdade, então é a sua verdade." Ele soltou um suspiro agudo e irritado, empurrou a cadeira para trás com um rangido e se levantou. "Está vendo? Esse é exatamente o problema, Mariana. Você simplesmente fica aí sentada. Você não tem garra. Você é apenas passiva." Ele saiu da cozinha a passos largos, e um momento depois, o som irritante de um canal de notícias tomou conta da casa. Fui deixada sozinha no silêncio que ecoava, com o zumbido da geladeira e o tic-tac do relógio de parede sendo os únicos sons. Olhei para o prato dele, com a comida pela metade. Eu tinha feito aquela refeição. Tinha ido ao supermercado comprar os ingredientes depois de um dia inteiro ensinando crianças na pré-escola. Tinha arrumado a cozinha antes mesmo de começar o jantar, e por tudo isso eu era um peso morto. Levantei-me e comecei a tirar a mesa. Lavei a louça à mão, a água morna sendo um pequeno conforto na minha pele. Era a única fonte de calor em toda a casa. Enquanto eu esfregava os pratos, minha mente voltava no tempo, tentando identificar o momento exato em que a corrosão começou. Nosso casamento nem sempre foi essa extensão fria. No começo, éramos uma unidade, parceiros de verdade. Ricardo trabalhava com vendas, eu era professora. Nossas vidas se encaixavam. Tínhamos nosso plano de 5 anos, nosso plano de 10 anos. Compramos esta casa em um condomínio fechado e esboçamos nosso futuro em guardanapos de papel. Mas olhando para trás, eu finalmente conseguia ver as rachaduras finas. Elas não apareceram em um único momento de ruptura. Elas se espalharam lentamente, de forma invisível, como rachaduras no para-brisa de um carro que você só percebe quando o sol bate nelas no ângulo certo. Tudo começou de verdade há cerca de 6 meses, logo depois que Ricardo conseguiu sua grande promoção. Ele foi nomeado diretor comercial. Começou a ganhar mais dinheiro, muito mais. No início foi emocionante.
Comemoramos em um restaurante chique, mas algo no olhar dele mudou naquela noite. Estávamos em um lugar de frutos do mar absurdamente caro. Olhei para o cardápio e fiz uma piada sobre os preços. Nossa, eu disse rindo, R$ 300 em um sanduíche de lagosta? Eu poderia fazer uma dúzia desses em casa por esse preço. Era apenas uma brincadeira. Ricardo não riu. Seus olhos percorreram a sala, verificando se alguém tinha ouvido. Mariana, por favor, ele sussurrou, com a voz tensa. Não seja tão provinciana. Não somos mais universitários passando aperto. Tente agir como se você pertencesse a este lugar. Meu rosto queimou de vergonha. Eu estava apenas brincando, Ricardo. É constrangedor, ele insistiu. Você tem uma mentalidade de escassez. Você precisa subir de nível. Subir de nível. Essa foi a primeira vez que ouvi essa frase. Logo se tornaria sua arma favorita contra mim. Nos meses seguintes, as críticas se intensificaram. Nunca eram sobre problemas graves, sempre cortes pequenos e afiados. Certa manhã, enquanto eu me arrumava para o trabalho, vesti um cardigã favorito que eu tinha há anos. Era aconchegante e estava limpo. Ricardo, me observando da cama, debochou. Você vai mesmo usar isso? Sim, eu disse. Fica frio na minha sala de aula. Parece desgastado. Ele afirmou secamente. Está cheio de bolinhas nas mangas. Você parece uma dona de casa cansada, não uma profissional. Eu sou professora de jardim de infância, Ricardo. Trabalho com crianças de 5 anos. Não preciso de um terninho de luxo. É sobre autorrespeito, ele rebateu. Você poderia se esforçar mais na sua aparência. Você não quer ser melhor do que isso? Não quer que as pessoas te vejam com respeito? Sem dizer uma palavra, tirei o cardigã e vesti um blazer rígido e desconfortável. Ricardo acenou em aprovação. Bem melhor. Eu me sentia como uma boneca que ele estava vestindo, oca e pequena. Depois vieram as alfinetadas sobre minha carreira. Eu adorava ensinar, amava meus alunos, mas para Ricardo, meu trabalho era um passatempo bonitinho, não uma carreira de verdade. Certa noite, ele chegou tarde, tenso por causa de suas metas trimestrais. Tentei me conectar com ele. Eu também tive um dia difícil, eu disse. Um dos meus alunos está passando por um momento muito complicado em casa e passei todo o meu intervalo de almoço no telefone com a mãe dele. Ricardo apenas revirou os olhos. Mariana, brincar de terapeuta de uma criança de 5 anos não está no mesmo universo que gerenciar um território de vendas de milhões de reais. Por favor, nem compare as duas coisas. Não estou comparando, eu disse com a voz baixa. Só estou tentando compartilhar meu dia com você. Bem, seu dia parece exaustivo, mas completamente improdutivo, ele retrucou. Você trabalha incrivelmente duro para um retorno tão pequeno. Às vezes, eu me pergunto por que você ainda se dá ao trabalho. Meu bônus deste trimestre é mais do que você vai ganhar o ano inteiro. Ele não disse isso com orgulho. Disse com maldade. Ele queria que eu me sentisse insignificante. Precisava que eu entendesse quem detinha todo o poder em nosso relacionamento. E a parte mais insidiosa é que começou a funcionar. Quando a pessoa que você ama te diz incansavelmente que você não é o suficiente, uma parte de você começa a acreditar. Comecei a me perguntar se talvez eu fosse preguiçosa, talvez eu fosse desinteressante, talvez eu fosse um peso morto. Então tentei me esforçar mais. Comecei a cozinhar jantares elaborados com vários pratos. Mantinha a casa em um estado de ordem impecável. Comprei roupas novas e caras que eu não podia pagar de verdade, apenas para ter a aprovação dele. Parei de mencionar meus dias estressantes na escola para não ser um incômodo. Eu me encolhia para abrir mais espaço para o ego dele, mas nada era suficiente. Se a casa estava perfeita, ele reclamava que eu parecia cansada e apática. Se eu estava enérgica, ele me acusava de ser barulhenta demais. Se eu concordava com ele, eu era passiva. Se discordava, eu era difícil. Era um jogo viciado. Depois de terminar a louça naquela noite, fui para a sala.
Ricardo estava absorto nas notícias, o rosto iluminado pela tela oscilante. Ele não levantou os olhos. Vou me deitar, eu disse. Tá, ele resmungou. Nenhum boa noite. Fiquei deitada na nossa cama, olhando para o teto texturizado. O quarto estava envolto em escuridão. Pensei naquela palavra. Peso morto. Um estorvo é um fardo. Algo que você é forçado a carregar, não algo que você escolhe. Um peso morto te atrasa. Meu marido, meu parceiro de 8 anos, olhou para mim e viu um saco de peso morto. Virei-me de lado, olhando para o vasto espaço vazio que ele logo ocuparia. Percebi então, com uma certeza arrepiante, que aquilo não era sobre o estresse dele. Não era o trabalho ou a pressão. Era desprezo. Ele não apenas discordava de mim, ele me olhava de cima para baixo. Ele acreditava genuinamente que era superior e se convenceu de que eu era a âncora que o impedia de alcançar seu grande destino. Uma única lágrima escapou e deslizou pela minha têmpora, atingindo o travesseiro com um respingo silencioso. Limpei-a ferozmente. Fiz um voto silencioso naquela escuridão. Eu não serei um peso morto, pensei, e não serei a vítima que fica. Mas eu ainda não tinha a visão completa. Achei que aquilo era apenas uma podridão entre Ricardo e eu. Não fazia ideia de que a decadência se espalhava muito além. Não fazia ideia de que eu era o principal assunto de jantares de família para os quais nunca era convidada. Fechei os olhos, mas o sono não vinha. Apenas esperei que ele se juntasse a mim na cama. Quando ele finalmente o fez, horas depois, permaneceu na borda extrema do colchão. Havia apenas 30 centímetros de espaço entre nós, mas parecia um oceano frio e intransponível. Na manhã seguinte, o silêncio na casa era uma presença física. Orbitávamos um ao outro como fantasmas cautelosos. Ele bebeu seu café preto, eu fiz meu chá de ervas. Tenho uma reunião de jantar tardia hoje, ele anunciou. Não me espere acordada. Tudo bem, eu respondi. Ele saiu sem uma palavra, sem um beijo de despedida. Enquanto eu observava o carro dele desaparecer pela rua, um sentimento estranho e inquietante revirou meu estômago. Era minha intuição gritando um aviso. As rachaduras não eram mais invisíveis. O vidro estava prestes a estilhaçar. 3 dias se arrastaram. O ar em nossa casa estava espesso e opressivo, como a atmosfera antes de uma violenta tempestade. Ricardo e eu trocávamos apenas as palavras mais necessárias. Passe o sal. Você pegou a correspondência? O leite acabou. Tínhamos nos tornado colegas de quarto ressentidos, mas por trás do seu silêncio frio, eu sentia o olhar dele em mim. Ele estava esperando que eu quebrasse, esperava que eu desabasse e pedisse desculpas pelo crime de ser eu mesma. Era uma tarde de sábado. Normalmente, os sábados eram nossos dias para resolver pendências e relaxar. Mas hoje, Ricardo anunciou que tinha que trabalhar. Ele desapareceu em seu escritório em casa e fechou a porta. Decidi finalmente organizar o armário do corredor, uma tarefa que eu vinha evitando há meses. O armário ficava logo ao lado do escritório dele. Abri a porta silenciosamente e comecei a separar cobertores velhos e roupas de inverno. A casa estava em absoluto silêncio. Por causa da minha proximidade com o escritório, eu conseguia ouvir a voz de Ricardo claramente. Ele deve ter assumido que eu estava lá embaixo ou no jardim. Não fazia ideia de que eu estava a 1,5 metros de distância, separada apenas por uma parede fina e uma porta de madeira compensada. É, mãe, eu sei, a voz de Ricardo ecoou. Ele estava no viva voz. Congelei, minhas mãos apertando uma pilha de toalhas velhas. Eu não conseguia me mexer, não conseguia nem respirar. Sabia que deveria me virar e ir embora, que era errado ouvir atrás da porta. Mas meus pés pareciam aparafusados ao chão. É tão desgastante, Ricardo suspirou. Eu trabalho 60 horas por semana, chego em casa e ela está apenas lá. Então ouvi a voz dela, Helena, minha sogra. Helena Sterling era uma mulher que sorria perfeitamente com a boca,
mas cujos olhos permaneciam frios e calculistas. Na minha frente, ela era sempre impecavelmente educada, me chamando de querida e enviando cartões de aniversário. "Oh, Ricardo", Helena disse com uma voz doce. Era uma voz melosa, do tipo que uma mãe usa para acalmar uma criança com o joelho ralado. "Eu sei que é tão difícil, querido. Nós te criamos para ser ambicioso. É difícil quando sua parceira não compartilha esse impulso fundamental." Eu disse a ela, Ricardo anunciou. "Finalmente fiz isso." Disse a ela que ela era um peso morto. Apertei as toalhas com mais força com os nós dos dedos brancos. Esperei que Helena o repreendesse e que dissesse: "Ricardo, isso é uma coisa cruel de se dizer para sua esposa." Mas em vez disso, ela soltou uma risadinha seca. "Que bom", ela disse. "Precisava ser dito." Como ela reagiu? "Ela nem sequer lutou", Ricardo disse com a voz tingida de decepção. Ela apenas disse: "Bom saber disso." "Ela não tem fogo, mãe. Nenhuma paixão. Ela apenas aceita." "Está vendo?" Helena ronronou. "Isso é a prova. Ela sabe que é verdade. Talvez ela tenha consciência de que não está contribuindo." "Ela sabe que não pertence a esta família, Ricardo. Estamos dizendo isso há anos." Meu coração parou. Anos. "Eu sei", Ricardo respondeu. "Meu pai estava certo. Eu deveria ter esperado. Eu me contentei com pouco." "Você era jovem", Helena confortou. "Você cometeu um erro. E todo mundo comete erros. Mas um erro não é uma sentença de prisão perpétua. Você tem tanto potencial, querido. Você precisa de uma mulher que possa estar ao seu lado como uma igual, não de alguém que você tenha que carregar constantemente nas costas. É tão difícil sair dessa", Ricardo resmungou. "A casa, as contas conjuntas. É um transtorno." "Não se preocupe com o transtorno", Helena disse. "Seu pai e eu estamos aqui para você. Nós te apoiamos completamente. Apenas continue aplicando a pressão. Ela vai acabar quebrando, ou vai se cansar e ir embora por conta própria." "É", Ricardo disse, com a voz mais firme agora. "Acho que você tem razão." "Obrigado, mãe. Qualquer coisa por você, querido. Só queremos ver você feliz. Você merece o melhor de tudo. Te amo, mãe." "Também te amo." A ligação terminou. Fiquei no corredor escuro, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Eu me sentia fisicamente doente. Não era apenas o Ricardo, era a família inteira dele. Durante 8 anos, frequentei as reuniões de Natal deles. Escolhi cuidadosamente os presentes deles. Ouvi as histórias entediantes de golfe do Antônio. Ajudei Helena em sua cozinha impecável. Acreditei genuinamente que eles gostavam de mim, que eu era um deles. Mas o tempo todo eu era apenas um projeto, um tópico de fofoca. Eles olhavam para mim e viam um tropeço, uma plebeia que de alguma forma tinha fisgado o príncipe deles. E Ricardo não era meu defensor, ele era o cúmplice deles. Ele estava montando um caso, percebi. Estava metodicamente construindo um dossiê contra a própria esposa. Uma onda repentina e abrasadora de raiva percorreu meu corpo. Era quente e afiada e queimou toda a tristeza. Coloquei cuidadosamente as toalhas de volta na prateleira e fechei a porta do armário, certificando-me de que o trinco fizesse um clique suave. Desci as escadas, com as pernas um pouco instáveis, mas minha mente era uma lâmina. Fui para a cozinha e me servi de um copo de água com a mão tremendo levemente. Bebi tudo de um fôlego só. Ouvi a porta do escritório se abrir no andar de cima, seguida por passos pesados descendo. Ricardo entrou na cozinha parecendo relaxado e revigorado. Ele me viu perto da pia. "Ei", ele disse casualmente, "o que você esteve fazendo?" Virei-me para encará-lo, olhando para aquele rosto bonito, para a boca que acabara de me trair para a mãe dele. "Apenas arrumando as coisas", eu disse, com a voz estranhamente calma. Estava organizando o armário do corredor. Ricardo fez uma pausa, seus olhos se estreitando levemente. Ele estava me avaliando, verificando se eu tinha ouvido. Ele sabia o quão perto o armário ficava do escritório. "Ah", ele disse, "você me ouviu no telefone?"
Ouvi você falando? Respondi calmamente. Não consegui entender o que você disse. Era trabalho? Ele relaxou visivelmente e ofereceu um sorriso fino e falso. É, ele disse. Apenas um cliente difícil, apagando incêndios. Entendi, eu disse. Ele pegou uma cerveja na geladeira. O que tem para o jantar? Não sei, respondi. Não estou com fome. Bem, eu estou, ele disse com um tom de irritação na voz. Talvez você possa preparar alguma coisa rápida? Talvez, eu disse. Passei por ele e me sentei no sofá da sala, olhando para o nosso gramado perfeitamente aparado. E naquele momento, soube com clareza absoluta que eu estava completa e totalmente sozinha. Eu não tinha um marido, não tinha sogros, eu tinha adversários. Estava vivendo em território inimigo, com um homem que me queria fora e que tinha uma torcida organizada o incentivando. Se eu chorasse, estaria validando a narrativa deles. Se eu implorasse, eles se gabariam. Se eu ficasse brava e gritasse, eles me chamariam de instável. Eu precisava de uma nova estratégia. Tinha que ser mais esperta. Tinha que ser mais silenciosa. Foi quando pensei na minha amiga, Bianca. Tínhamos sido colegas de quarto na faculdade. Ela era louca e hilária naquela época. Mas agora era investigadora particular, rastreando pessoas desaparecidas e cônjuges infiéis. Eu não falava com ela há quase 1 ano, mas sabia que ela atenderia. Tirei o telefone do bolso, meus dedos pairando sobre a tela. Apenas o segurei por um momento. Ricardo gritou da cozinha. Mariana, não tem queijo provolone! Como eu vou fazer um sanduíche sem provolone? Vou colocar na lista. Eu gritei de volta. Você deveria ter verificado antes de ir às compras, ele resmungou, alto o suficiente para eu ouvir. Desbloqueei meu telefone e encontrei o número da Bianca. Meu polegar pairou sobre o botão de ligar. Eu não era um peso morto, eu era uma esposa leal. Era uma boa mulher que tinha dado o seu melhor e eles tinham cuspido nessa lealdade. Apertei o botão. Chamou 1 vez, 2. Alô? A voz da Bianca, rouca e maravilhosamente familiar, atendeu. Mariana? É você? Faz séculos. Oi, Bianca, eu disse, mantendo a voz baixa. Preciso da sua ajuda. O que aconteceu? Ela perguntou instantaneamente, toda a brincadeira sumindo. Ela estava em modo de trabalho agora. Preciso que você investigue algo para mim, eu disse. Preciso que você investigue meu marido. Um momento de silêncio. Então a voz da Bianca foi puramente profissional. Diga-me o que você precisa. Registros de viagens, eu disse. Extratos de cartão de crédito. Tudo e qualquer coisa que você puder encontrar. Pode deixar comigo, ela disse. Me dê 24 horas. Obrigada, eu sussurrei. Mariana? Sim? Você está bem? Olhei para a cozinha de onde ouvia Ricardo batendo as portas dos armários. Não, eu disse. Mas vou ficar. Encerrei a ligação. As regras do jogo tinham acabado de mudar. Eles pensavam que eram os únicos com uma estratégia. Eles se viam como os caçadores e eu como a corça encurralada. Mas tinham esquecido um detalhe crucial. Até uma corça tem chifres. E quando você a encurrala, ela luta. Levantei-me e voltei para a cozinha. Vou ao mercado, disse ao Ricardo. Vou buscar o seu queijo. Ele pareceu genuinamente surpreso. Ah, tá bom. Obrigado. Sem problemas, eu disse. Peguei minhas chaves e saí pela porta. Mas não fui ao mercado comprar queijo. Fui à papelaria e comprei um caderno novo, de capa dura. Eu ia começar a manter meus próprios registros. Enquanto dirigia, não chorei. As lágrimas tinham sido substituídas por uma determinação fria e dura no centro do meu peito. Eu estava pronta para assumir a verdade. Não importava o quão feia ela fosse. As 24 horas após ligar para Bianca foram as mais longas da minha vida. Fui para a escola no dia seguinte e fiquei diante da minha turma de 22 crianças. Ensinei a elas sobre as estações do ano. Sorri enquanto elas me mostravam seus desenhos. Mediei uma disputa por um giz de cera azul. Eu era a Dona Mariana, a professora paciente e gentil.
Mas por dentro, meu estômago era um nó de ansiedade. Cada vez que meu telefone vibrava, meu coração saltava na boca. Estava apavorada com o que Bianca poderia encontrar e igualmente apavorada que ela não encontrasse nada. Se não houvesse nada, então Ricardo estava certo. Se não houvesse uma vida secreta, nenhuma outra mulher, então talvez o problema realmente fosse eu. Talvez eu fosse apenas uma esposa chata e sem inspiração. Dirigi para casa naquela tarde para uma casa vazia. Ricardo enviou uma mensagem. Reunião até tarde. Não me espere. No passado, eu teria acreditado nele sem questionar. Teria mantido o jantar dele aquecido e me preocupado se ele estava trabalhando demais. Agora, olhei para a mensagem e senti apenas uma onda fria de suspeita. Sentei-me à mesa da cozinha com o meu laptop aberto. A casa estava estranhamente silenciosa, enquanto o sol se punha, projetando sombras longas e escuras pelo chão. Então, às 19h15, o e-mail chegou. O assunto dizia: Relatório. Sterling. Olhei para ser a tela, meu dedo pairando sobre o mouse. Senti como se estivesse na beira de um precipício. Uma vez que eu clicasse naquilo, não haveria volta. A vida que eu conhecia, por mais imperfeita que fosse, estaria terminada. Cliquei. O PDF abriu. Tinha 12 páginas. Bianca era extremamente minuciosa. Ela não tinha encontrado apenas alguns sinais de alerta. Tinha encontrado uma floresta inteira deles. A primeira página era um resumo. Objeto: Ricardo Sterling. Verificação de viagens e finanças. Descobertas: discrepâncias significativas descobertas nos registros de viagens de negócios. Numerosas despesas não contabilizadas. Acompanhante identificada. Rolei a tela para baixo. Havia fotografias. Estavam granuladas, tiradas de longe, mas era ele. Eu conhecia a linha dos ombros dele, a maneira confiante como ele caminhava. Ele estava entrando no saguão de um hotel. Não era um hotel de negócios. Era um hotel boutique chique no centro de São Paulo, a apenas 40 minutos de nossa casa. Ele não estava em uma viagem de negócios. Estava em uma escapada romântica na mesma cidade. E não estava sozinho. Uma mulher estava ao seu lado. Ela era alta, com cabelos escuros e lisos, e usava um vestido vermelho marcante. A mão de Ricardo repousava na base das costas dela. Era um toque possessivo e íntimo que eu conhecia muito bem. Reconhecia instantaneamente. Letícia Rossi. Ela era a diretora comercial da região sul, a contraparte dele. Eu a conhecera algumas vezes em festas de fim de ano da empresa. Ela era vivaz, confiante e deslumbrante. Ela era tudo o que eu não era. E era casada, com 2 filhos pequenos. Lembrei-me de Ricardo me contando sobre eles uma vez. Uma onda de náusea me atingiu. Rolei a tela mais para baixo. Bianca tinha anexado extratos de cartão de crédito de uma conta que eu nunca soube que existia. Um cartão secreto. Analisei as cobranças. Hotel Fazano, R$ 3.500. Restaurante DOM, R$ 2.200. Cartier, R$ 15.000. Olhei para os números, minha visão ficando embaçada. Apenas alguns dias atrás, Ricardo tinha me criticado por considerar um sanduíche de lagosta de R$ 300. Tinha me chamado de provinciana. Disse que eu tinha uma mentalidade de escassez. Fez com que eu me sentisse um fardo financeiro. No entanto, ali estava ele, drenando secretamente milhares de reais com outra mulher. Ele não estava estressado com dinheiro. Estava gastando nosso futuro compartilhado com ela. Olhei para as datas nos recibos. 12 de março. Aquele foi o meu aniversário. Ele me disse que tinha que trabalhar até tarde, chegando em casa perto da meia-noite com um buquê murcho do supermercado, alegando que estava exausto demais para comemorar. No meu aniversário, ele estava pagando jantares caros para Letícia. 4 de abril. Nosso aniversário de casamento. Ele alegou que tinha uma conferência em Curitiba, mas não estava em Curitiba. O recibo era de um resort de luxo no Guarujá, uma viagem romântica.
Minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Tive que fechar o laptop com força. Cambaleei até a pia e joguei água fria no rosto. Eu não estava chorando. Estava muito além das lágrimas. Estava em estado de choque. A traição não era apenas a infidelidade. Aquilo era doloroso, sim, mas isso era mais profundo. Ele tinha me manipulado psicologicamente até o esquecimento. Tinha me feito sentir culpada pela minha própria existência, retratando-me como uma sanguessuga de seus recursos, enquanto ele era quem desviava nossos ativos para financiar sua vida dupla. Um fogo acendeu no meu peito. Começou como uma faísca de indignação, mas rapidamente cresceu para um inferno incandescente de fúria. Voltei para o computador, salvei o relatório inteiro. Imprimi 2 cópias. Uma cópia foi para o meu caderno novo, que escondi sob o estepe no porta-malas do meu carro. A outra cópia coloquei em um envelope pardo. Então me sentei no escuro e esperei. Às 22 horas, a porta da frente se abriu. Ricardo entrou, parecendo teatralmente exausto. Ele afrouxou a gravata. "Oi", ele resmungou, sem olhar para mim. "Dia longo. Estou moído." Observei-o entrar na cozinha e se servir de um copo de água. Olhei para as mãos dele, as mãos que tinham tocado as costas de Letícia, as mãos que tinham pago quartos de hotel secretos com o nosso dinheiro. "Você comeu?" perguntei. Minha voz estava estranhamente firme. Comi um sanduíche no escritório", ele mentiu. Eu sabia que ele tinha comido sushi. Havia uma cobrança de R$ 600 de um restaurante japonês de alto padrão às 19 horas. "Entendi", eu disse. "Vou tomar um banho", ele anunciou. "Ricardo." Ele parou e se virou. "O quê?" "Eu estava pensando", eu disse, "sobre o que você disse na outra noite, sobre eu ser um peso morto." Ele suspirou, o rosto uma máscara de aborrecimento. "Mariana, eu realmente não estou com humor para isso hoje à noite." "Eu sei", eu disse. "Só queria dizer que eu entendo e acho que precisamos conversar sobre isso com seus pais." Ele congelou, sua expressão mudando de irritação para surpresa. "Com meus pais?" "Sim", eu disse. "Você disse que eles concordam com você. Disse que eles acham que estou te atrasando. Se vamos consertar isso ou terminar isso, devemos ser todos honestos, juntos." Pude ver as engrenagens girando na cabeça dele. No início, ele ficou desconfiado, mas então, um olhar de profundo alívio tomou conta de seu rosto. Ele achou que eu estava me rendendo. Achou que eu estava pedindo uma intervenção familiar onde todos poderiam se sentar e listar minhas deficiências. Achou que eu estava caminhando voluntariamente para o pelotão de fuzilamento. "Essa é, na verdade, uma ideia muito madura", ele disse, parecendo genuinamente impressionado. "Acho que seria bom. Minha mãe e meu pai queriam conversar conosco. Vamos fazer um almoço de domingo", sugeri. "Domingo", ele assentiu. "Vou avisar a eles." Ele sorriu para mim, então, o primeiro sorriso real que eu via em meses. Sorriu porque acreditava que já tinha vencido. "Boa noite, Mariana", ele disse. "Boa noite, Ricardo." Ele subiu as escadas e ouviu o chuveiro ligar. Sentei-me sozinha na cozinha escura. Eu não era mais a vítima. Eu era a arquiteta. Ele achava que estava me levando para a casa dos pais dele para a minha execução. Não fazia ideia de que eu estava levando uma granada. Os 4 dias seguintes foram surreais. Eu me sentia como uma atriz interpretando um papel. Acordava, fazia café, ia trabalhar, voltava para casa e desempenhava perfeitamente o papel da esposa quieta e submissa. Ricardo, enquanto isso, estava de excelente humor. Ele era quase gentil comigo. Era a gentileza condescendente de um carcereiro que sabe que a sentença do prisioneiro está prestes a ser executada. Ele começou a soltar pequenas dicas sobre o que esperar no domingo. "Minha mãe só quer o melhor para nós dois", ele disse durante o café da manhã na quinta-feira. "Ela acha que você seria mais feliz com uma vida mais simples. Alguém que não seja tão focado." "Talvez ela esteja certa", eu murmurei.
olhando para o meu café. E meu pai, Ricardo continuou, ele acha que nos apressamos, que somos fundamentalmente incompatíveis. Entendo, eu disse. Por dentro, eu era um inferno gritante, mas na superfície era um lago plácido. Passei minhas noites me preparando. Eu não tinha apenas o relatório da Bianca. Comecei a analisar metodicamente nossos registros financeiros compartilhados, extratos bancários que eu não examinava adequadamente há anos. Encontrei mais inconsistências. Percebi que ele estava desviando dinheiro para uma conta poupança separada a qual eu não tinha acesso. Ele estava se preparando para me deixar sem absolutamente nada. No sábado, fui ao supermercado e comprei os ingredientes para uma salada grande. Helena sempre esperava que eu contribuísse com um acompanhamento. Eu queria manter as aparências. Fiquei no corredor de hortifruti, segurando um pé de alface, e olhei para os outros clientes. Todos pareciam tão normais, preocupados com planos de jantar e horários de futebol dos filhos. Perguntei-me se eles conseguiam ver em mim, se eu irradiava a aura de uma mulher cuja vida estava prestes a explodir. Encontrei uma vizinha, Dona Neide. Mariana, oi, ela chilreou. Como você está? Você parece um pouco pálida. Estou bem, sorri de volta, apenas ocupada, me preparando para o almoço de domingo com os sogros. Ah, que adorável, ela disse. O Ricardo é um homem tão maravilhoso. Você é uma moça de sorte. Sim, eu sou, eu disse com a voz monótona. Muita sorte. Afastei-me antes que pudesse gargalhar na cara dela. A manhã de domingo amanheceu cinzenta e chuvosa. Ricardo passou 1 hora se arrumando, surgindo com uma camisa azul impecável e calças de alfaiataria. O marido perfeito do condomínio. Escolhi um vestido preto simples e os brincos de pérola que Ricardo me dera no nosso 3º aniversário, quando ele ainda me amava. Você está bem, Ricardo disse, me dando uma olhada rápida. Um pouco simples demais, talvez, mas está bom. Obrigada, eu disse. Entramos no carro para a viagem de 45 minutos até a mansão dos pais dele em Alphaville. Ricardo estava visivelmente ansioso, batucando os dedos no volante. Ele ficava ligando e desligando o rádio. Escute, Mariana, ele disse enquanto entrávamos na rodovia. Sobre hoje, tente manter a mente aberta, tá? Olhei pela janela para o borrão de árvores passando. O que você quer dizer? Quero dizer, não fique na defensiva, ele instruiu. Minha mãe e meu pai vão dizer algumas coisas difíceis. Eles vão te dizer a verdade. Pode doer, mas é para o melhor. Ele olhou para mim. Não podemos continuar assim, com você me puxando para baixo e eu te ressentindo. Não é saudável. Eu concordo, eu disse suavemente. Não é nada saudável. Então apenas ouça o que eles têm a dizer, ele pressionou. Não cause uma cena. Se decidirmos nos separar, vamos tentar fazer isso com dignidade. Dignidade. A palavra tinha gosto de cinzas vindo da boca dele. Não havia dignidade no que ele tinha feito, em quartos de hotel secretos com outra mulher enquanto a esposa estava em casa, cortando cupons de desconto. Ah, eu estou aberta, eu disse baixinho, virando-me para olhá-lo. Estou muito aberta para ouvir a verdade, Ricardo. Ele assentiu, satisfeito. Ótimo. Ele não viu o gelo nos meus olhos. Não percebeu o peso da minha bolsa. O envelope pardo estava lá dentro, aninhado entre minha carteira e minhas chaves. Estacionamos diante da casa. Uma mansão de tijolos aparentes com colunas brancas imponentes. O jardim era impecável. Parecia mais uma instituição privada do que um lar. Meu estômago deu um nó. Eu sempre me senti pequena ali, como a professora pobre que tinha se casado acima de sua classe social. Antônio e Helena estavam nos esperando na porta. Helena me ofereceu um beijo no ar que pousou em algum lugar perto da minha orelha. Mariana, você parece cansada, querida. Olá, Helena, eu disse. Antônio apertou a mão de Ricardo com firmeza. Filho, bom ver você. Ele me deu um aceno curto. Mariana,
O almoço está quase pronto, Helena anunciou. Vamos comer na sala de jantar formal, já que temos assuntos sérios para discutir. Entramos em uma sala que parecia mais uma sala de reuniões. A longa mesa de mogno estava posta com a melhor porcelana, taças de cristal e talheres que brilhavam sob o lustre opulento. Tomei meu lugar. Ricardo sentou-se à minha frente, com Antônio na cabeceira da mesa e Helena na outra ponta. Eu estava completamente cercada. Vamos comer primeiro, Antônio disse rudemente. Depois conversamos. A refeição foi um rosbife perfeitamente cozido. Provavelmente estava delicioso, mas eu não conseguia sentir o gosto de nada. Cortei minha carne em pedaços minúsculos e os observei. Eles eram uma máquina bem azeitada, trocando olhares sutis sobre suas taças de vinho. Ricardo deu um pequeno aceno conspiratório para a mãe. Helena piscou de volta. Eles estavam tão absolutamente confiantes. Achavam que detinham todo o poder, que eu era um cordeiro sendo levado ao matadouro. Uma sensação estranha de calma tomou conta de mim. Era com a quietude sinistra no olho de um furacão. Tomei um gole de água e meus dedos roçaram na alça da minha bolsa, pendurada nas costas da minha cadeira. Apenas espere, eu disse a mim mesma. Deixe que eles apresentem o caso deles. Deixe que digam cada coisa cruel que ensaiaram. Eu queria tudo registrado, porque uma vez que eu abrisse aquele envelope, não haveria como voltar atrás. Então, Antônio começou, limpando a boca com um guardanapo. Ele fixou o olhar no filho. Ricardo nos contou que as coisas têm sido difíceis. Ricardo limpou a garganta, sentando-se mais ereto, assumindo sua persona de executivo sério. Sim, ele disse. Acho que é hora de sermos todos honestos sobre se este casamento tem futuro. Ele olhou para mim com uma expressão de profunda piedade. Mariana, ele disse, eu me importo com você, mas não posso mais te carregar. Pousei o garfo. Tudo bem, eu disse suavemente. Fico feliz que você esteja de acordo, Ricardo disse, claramente aliviado. Ele olhou para os pais. Mãe? Pai? A performance estava oficialmente em andamento e eu tinha um lugar na primeira fila. A sala de jantar estava gélida. Sentei-me com as costas eretas, minhas mãos cruzadas calmamente no colo. Ricardo tomou um gole teatral de vinho, inflado de autoimportância. Mãe, pai, ele começou. Vocês me criaram para ser um construtor, para trabalhar duro e criar um legado. E eu fiz isso. Lutei para chegar a diretor comercial. Eu entrego resultados. Eu sustento a casa. Sabemos que você faz isso, filho, Helena disse com a voz transbordando de orgulho materno. Ela olhou para ele com adoral. Então seu olhar mudou para mim, plano e frio. Você sempre foi um provedor. Mas um casamento é uma parceria, Ricardo continuou, virando-se para mim. E por muito, muito tempo, sinto que estou puxando um trenó com um peso morto em cima. Estou correndo o mais rápido que posso, mas esse peso está me arrastando até eu parar. Eu apenas o observei, minha expressão ilegível. Continue, eu disse. Minha voz era baixa, mas parecia comandar a sala. Ricardo pareceu surpreso por eu ter falado. Ele limpou a garganta. Bem, basta olhar para nossas vidas, Mariana. Eu estou lá fora construindo redes de contatos, fechando negócios, tentando elevar todo o nosso padrão de existência. E você está contente. Está contente com seu empreguinho de professora, com seus cupons e seus sonhos pequenos e sem ambição. Não há nada de errado em ser professora, eu afirmei. Claro que não. Helena interveio bruscamente. É uma profissãozinha nobre, Mariana. Mas o Ricardo precisa de uma esposa que possa organizar eventos beneficentes, uma esposa que entenda o cenário corporativo, uma esposa que se vista para o sucesso. Ela gesticulou com desdém para o meu vestido preto simples. Você se desleixou. E, francamente, isso reflete mal no Ricardo. Ele precisa de uma mulher que brilhe, não de alguém que se contente em sumir no papel de parede. Antônio finalmente falou, sua voz um resmungo baixo. Então, a questão é que você sente que ela não está contribuindo? Exatamente,
Ricardo disse ansiosamente, inclinando-se para a frente. Eu pago a hipoteca, os financiamentos dos carros, as férias. E o que recebo em troca? Uma esposa que reclama quando trabalho até tarde. Uma esposa que se preocupa com a conta do mercado. É exaustivo, pai. Sinto que estou carregando um cadáver. A sala ficou em silêncio. Era isso. O momento pelo qual todos esperavam. Eles esperavam que eu me dissolvesse em lágrimas, que saltasse em minha própria defesa, que listasse todo o trabalho invisível que eu realizava, o ato de cozinhar, limpar, os anos de apoio emocional. Mas eu sabia que me defender era inútil. Eles já tinham passado o veredito. Olhei diretamente para o Ricardo, nos olhos dele. Você me chamou de peso morto, eu disse. Minha voz não era alta, mas no silêncio tenso, foi como um tiro. Ricardo piscou, pego de surpresa. Não esperava que eu repetisse aquilo na frente deles. Ele gaguejou. Só estava sendo honesto, Mariana, tentando explicar meus sentimentos. Você disse isso há 4 dias, continuei, com a voz firme. Você pousou o garfo, olhou para mim e disse: meus pais acham que você é um peso morto. E para ser honesto, eu concordo. Virei-me para Helena. Isso é verdade, Helena? Você acha que eu sou um peso morto? Helena se mexeu desconfortavelmente na cadeira, mas não recuou. Achamos que o Ricardo merece ser feliz, ela disse rigidamente. Achamos que ele carrega um fardo imenso. Voltei meu olhar para Antônio. E você, Antônio? Eu sou um fardo para a sua família. Antônio olhou para mim, o rosto uma máscara de pedra. Ele não respondeu imediatamente. Pegou sua taça de vinho, girando o líquido vermelho escuro. Ricardo, Antônio disse, ignorando completamente minha pergunta. Você afirma que está carregando o peso deste casamento sozinho? Sim, pai, Ricardo disse com confiança. Estou. Você afirma que é o único que traz valor para esta parceria? Sim, Ricardo repetiu. Financeiramente, socialmente, em todos os sentidos que importam. E você afirma que a Mariana é quem está te impedindo de alcançar seu verdadeiro potencial? Ela está, Ricardo disse, suspirando dramaticamente. Eu poderia ser muito mais se não estivesse constantemente preocupado com ela. Se tivesse uma parceira que estivesse no meu nível. Ricardo olhou para mim com um sorriso triste e patético. Sinto muito, Mariana, mas é a verdade. Você simplesmente não é o suficiente. Senti o envelope pardo na minha bolsa. Parecia uma pedra. Estendi a mão, meus dedos tocando o couro frio. Eu entendo, eu disse. Vocês todos deixaram sua posição cristalina. Fico feliz que possamos ser adultos sobre isso, Ricardo disse, parecendo aliviado. Ele achou que o pior tinha passado. Podemos resolver os detalhes de um acordo. Serei generoso, darei a você bastante tempo para encontrar um novo lugar. Isso não será necessário, eu disse. O quê? Ricardo perguntou. Eu disse que isso não será necessário. Olhei para Antônio. Ele estava encarando o filho com o garfo esquecido. Sua expressão tinha azedado. Não era mais o olhar de um pai apoiador. Era o olhar de um juiz. Toda a dinâmica da sala estava mudando, a emboscada se voltando contra seu arquiteto. Mas Ricardo era arrogante demais para perceber. Antônio limpou a garganta, um som baixo e estrondoso. Ele empurrou o prato, colocou os 2 cotovelos na mesa e entrelaçou os dedos. Olhou diretamente para Ricardo. Ricardo, ele disse. Sim, pai, tenho uma pergunta para você. Claro, Ricardo disse, pegando seu copo de água. Antônio esperou até que o copo estivesse no meio do caminho para os lábios de Ricardo. Quem é Letícia Rossi? O copo deu um solavanco na mão de Ricardo. A água transbordou pela borda, espirrando na toalha de mesa branca e impecável. Uma mancha escura e úmida se espalhou instantaneamente, como sangue. Ricardo congelou. A cor sumiu de seu rosto, deixando-o com um tom de pálido cadavérico. Quem? Ricardo guinchou, sua voz uma oitava acima do normal. Letícia Rossi, Antônio repetiu lentamente, pronunciando cada sílaba. A diretora comercial da região sul. Helena parecia totalmente confusa.
Quem é essa, Antônio? Uma cliente? Antônio não tirou os olhos do filho. O Ricardo sabe quem ela é, ele disse. Não sabe, Ricardo? Ricardo pousou o copo, com a mão tremendo. Tentou rir, mas saiu como uma tosse sufocada. Ela é uma colega, pai, do escritório de Curitiba. Trabalhamos juntos às vezes. Por quê? Vocês trabalham juntos? Antônio assentiu. É por isso que você passou 3 noites no Hotel Fasano com ela em março? O silêncio na sala foi absoluto. Dava para ouvir um alfinete cair. Helena arquejou, levando a mão à boca. Antônio, o que você está dizendo? Estou fazendo uma pergunta ao seu filho. Ele disparou. Ricardo, você ficou ou não ficou no Fasano com a senhora Rossi no fim de semana de 12 de março? A boca de Ricardo abria e fechava como a de um peixe fora d'água. Pai, isso é loucura. Eu estava trabalhando até tarde aquela semana inteira, eu disse a Mariana. Eu sei o que você disse a Mariana. Antônio o cortou, com a voz subindo, ganhando um tom duro e perigoso. Você disse a Mariana que estava trabalhando. Mas não era isso que você estava fazendo, era? Há 2 dias, Antônio disse, recebi um telefonema. Fiquei perfeitamente imóvel, observando o mundo inteiro de Ricardo desmoronar. A Mariana me ligou, Antônio afirmou. A cabeça de Ricardo girou para me olhar, seus olhos arregalados com uma mistura de choque e traição. Ele olhou para mim como se eu fosse uma completa estranha. Ela não disse muito, Antônio continuou. Apenas me pediu, como dono da empresa, para verificar seus relatórios de despesas. Disse que estava preocupada com algumas irregularidades. Antônio estendeu a mão sob a cadeira e puxou uma pasta de couro. Abriu-a e tirou uma pilha grossa de papéis. Atirou-os sobre a mesa, onde deslizaram pela madeira polida e pararam diretamente na frente de Ricardo. Então eu verifiquei. Antônio disse, com a voz perigosamente baixa. Analisei os últimos 6 meses de suas despesas. Sabe o que eu encontrei, Ricardo? Ricardo não conseguia olhar para os papéis. Não conseguia se mexer. Encontrei hotéis de luxo. Antônio cuspiu. Encontrei jantares para 2 em restaurantes que custam mais do que o salário mensal da sua esposa. Encontrei um recibo de uma pulseira de R$ 15.000 da Cartier. Antônio apontou um dedo grosso para o filho. Você deu uma pulseira da Cartier para a Mariana recentemente? Ricardo balançou a cabeça mudamente. Não. Então quem está usando ela, Ricardo? Helena estava tremendo, olhando de um lado para o outro entre o marido e o filho. Ricardo, diga a ele que é um erro. Diga que ele está errado. Ricardo olhou para o próprio colo. Toda a arrogância e confiança haviam sumido. Ele era apenas um garotinho, pego com a mão no pote de biscoitos. Não é um erro, Antônio disse, com a voz fria de desgosto. Ele usou o cartão da empresa. Usou a conta da minha empresa para financiar seu caso. Antônio recostou-se, seus olhos cheios de pura decepção. Você que deveria herdar esta empresa. Você se sentou aqui, ele disse baixinho, na minha mesa, comendo a minha comida, e teve a audácia de nos dizer que sua esposa era um peso morto. Ele balançou a cabeça. Você disse que ela estava te atrasando. Antônio bateu com a mão na mesa, fazendo os talheres pularem. Você não estava carregando sua esposa, Ricardo. Você estava carregando um caso extraconjugal. Ricardo estremeceu. Eu ia terminar, ele sussurrou. Foi apenas o estresse. Eu estava tão estressado. Estresse? Antônio riu, um som áspero e seco. Você chama isso de estresse? Eu chamo de roubo. Eu chamo de traição. Você não apenas traiu sua esposa. Você roubou desta família. Você expôs esta empresa a uma responsabilidade enorme. Você tem ideia do que acontece se o RH descobrir que você está dormindo com uma contraparte, usando fundos da empresa? É um processo judicial, seu imbecil. Eu não pensei. Ricardo começou. Não, Antônio rugiu. Você não pensou. Achou que era mais esperto que todo mundo. Achou que a Mariana era estúpida. Achou que eu era cego. Pela primeira vez em 8 anos,
Antônio se virou e olhou para mim com algo além de indiferença educada. Ele olhou para mim com respeito. Mariana, Antônio disse, com a voz mais suave agora. Devo-lhe um pedido de desculpas. Você não me deve nada, Antônio, eu respondi, mas obrigada por investigar. Eu investiguei, ele disse, e encontrei a verdade. Você não é quem está drenando os recursos dele. Você não é quem tem uma mentalidade de escassez. Você é a única pessoa neste casamento que demonstrou qualquer honestidade. Helena começou a soluçar sons baixos e patéticos. Meu menino, como pôde, com uma mulher casada, com crianças envolvidas? Ricardo olhou para a mãe, desesperado. Mãe, por favor, não é o que você pensa. A Mariana, ela é fria. Ela não me entende. A Letícia, ela me entende. Cale a boca, Antônio ordenou. A boca de Ricardo se fechou instantaneamente. Não culpe sua esposa por sua própria falta catastrófica de caráter. Você queria uma conversa franca sobre o futuro? Ótimo, aqui está o futuro. Antônio apontou um dedo resoluto para a porta. Saia. Ricardo piscou. O quê? Saia da minha casa, Antônio repetiu. E nem se dê ao trabalho de aparecer no escritório amanhã. Você está suspenso, aguardando uma auditoria completa. Se eu encontrar mais R$1 do meu dinheiro não contabilizado, eu mesmo te demito. Pai, você não pode estar falando sério, Ricardo implorou. Eu sou seu filho e ela era sua esposa, Antônio retrucou, apontando para mim. E você a tratou como se fosse lixo. Se você pode fazer isso com a mulher que prometeu proteger, o que não faria com a minha empresa? Não posso confiar em você, Ricardo. Ricardo levantou-se apressadamente, parecendo frenético. Ele se virou para mim. Mariana, ele implorou. Mariana, diga alguma coisa. Diga a eles que podemos resolver isso. Olhei para ele, lembrando-me de seus olhos frios e mortos na nossa cozinha. Bom saber disso. Lentamente, enfiei a mão na bolsa, tirei o envelope pardo e o coloquei suavemente sobre a mesa, ao lado da pilha de papéis de Antônio. Eu não preciso dizer nada, Ricardo, eu disse. Antônio encontrou o dinheiro. Mas isso... Bati no envelope. Isso é o resto, as fotos, as datas, os e-mails. Ricardo olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Percebeu então que eu não tinha apenas ligado para o pai dele. Eu tinha contratado uma profissional. Estive um passo à frente dele o tempo todo. O peso na sala tinha mudado. Não estava mais pressionando sobre mim, estava esmagando-o. A mesa tinha sido detonada e eu era a única que restava de pé. O envelope pardo repousava sobre a toalha de mesa branca, um objeto de aparência inofensiva que todos sabíamos que continha uma bomba. Ricardo olhava para ele, paralisado pelo medo. Abra, eu disse suavemente. Ele não se mexeu, então Helena o fez. Com a mão trêmula, minha sogra estendeu a mão sobre a mesa e pegou o envelope. Ela tateou o fecho e puxou o conteúdo. A primeira foto no topo era de Ricardo e Letícia, se beijando em um parque público, à luz do dia. Ele parecia despreocupado e feliz, como um homem que não tivesse uma esposa em casa. Um pequeno ruído ferido escapou dos lábios de Helena. Ela deixou a foto cair como se tivesse se queimado. Oh, Ricardo, ela sussurrou, as lágrimas brotando nos olhos. Ela tem 2 filhos. É mãe. Mãe? Simplesmente aconteceu, Ricardo implorou, sua voz falhando de desespero. Nós nos apaixonamos. Você me disse que eu merecia ser feliz. Você me disse que a Mariana não era o suficiente. Eu te disse para ser ambicioso. Helena disparou, sua voz tornando-se afiada. Não te disse para ser um traidor comum. Não te disse para destruir uma família. Você queria isso, Ricardo gritou, seu rosto ficando de um vermelho profundo e manchado. Você e o pai estão sussurrando sobre a Mariana há anos, que ela é simples demais, que ela é sem graça, que ela é um atraso de vida. Eu só fiz o que vocês todos queriam, encontrei alguém melhor. Letícia Rossi não é melhor. Antônio trovejou, sua voz como gelo. Letícia Rossi é um prejuízo, e você, meu filho, é um tolo. Antônio pegou o relatório da detetive que eu lhe dera.
Ele folheou as páginas. Você a levou para Porto de Galinhas, ele leu em voz alta. No mês passado, você nos disse que estava em uma conferência de vendas em Brasília. Ricardo gaguejou. Você gastou 60 mil reais em um único fim de semana? Antônio disse, com a voz carregada de desgosto. Dinheiro da empresa. Antônio olhou para cima e o olhar que deu ao filho foi de finalidade. Eu construí esta empresa do nada, ele disse, com a voz baixa e perigosa. Construí sobre uma base de confiança e reputação. E você arriscou tudo por uma escapada de fim de semana com sua amante. Eu posso pagar de volta, Ricardo disse rapidamente. Eu vou consertar, pai. Por favor. Você não pode pagar de volta a integridade, Antônio disse. Foi então que eu finalmente falei novamente, minha voz calma. Eu já sabia, eu disse para a sala. Sabia sobre o dinheiro, sabia sobre os hotéis, sabia sobre o bebê. A sala ficou em silêncio mortal. Ricardo olhou para mim, seus olhos arregalados com puro terror. O quê? Ele sussurrou. Eu não coloquei no relatório. Eu disse calmamente, porque minha fonte ainda não podia confirmar. Mas eu vi as mensagens no seu tablet, Ricardo. Aquelas que você achou que tinha apagado. Ela está grávida, não está? Helena soltou um arquejo tão alto que foi quase um grito, cobrindo o rosto com as duas mãos. Ricardo desabou de volta na cadeira, totalmente derrotado. O último vestígio de luta sumiu dele. Ele enterrou a cabeça nas mãos. Eu não sabia o que fazer, ele murmurou entre as palmas das mãos. É uma bagunça. É tudo uma bagunça. É uma bagunça, eu concordei. Mas não é a minha bagunça. Não mais. Levantei-me, alisando meu vestido preto simples. Peguei minha bolsa. Vocês todos queriam uma conversa franca sobre o futuro, eu disse, minha voz clara e forte. Bem, aqui está. Estou indo embora. Vou entrar com o pedido de divórcio amanhã cedo. Vou levar metade dos nossos bens matrimoniais, aos quais tenho direito legal. Vou deixar você com a casa, a hipoteca e a bagunça espetacular que você criou. Olhei para Helena, que chorava abertamente agora, parecendo velha e frágil. Helena, eu disse, eu realmente tentei ser a nora que você queria. Sinto muito por nunca ter sido o suficiente. Ela olhou para mim, o arrependimento nublando suas feições. Mariana, Não, eu disse, cortando-a. Virei-me para Ricardo. Ele não encontrava meus olhos. Estava encarando a mancha de vinho na toalha de mesa. Você estava certo sobre uma coisa, Ricardo? Eu disse. Ele olhou para cima, um lampejo de esperança nos olhos. Eu era um peso morto, eu disse. Eu era um peso morto para sua consciência, porque toda vez que você olhava para mim, era lembrado da promessa que Ki quebrou. Eu era o espelho para o qual você não conseguia olhar. Caminhei em direção à porta. Antônio se levantou. Mariana, ele disse. Parei e me virei. Antônio Sterling era um homem duro e implacável, mas enquanto olhava para mim naquele momento, vi algo que se assemelhava à admiração. Peço desculpas, ele disse. Pelo meu filho, pela minha família. Nós te julgamos mal. Ele olhou para Ricardo, que ainda estava largado na cadeira. Então olhou de volta para mim. Sua esposa tem mais integridade no dedo mindinho do que você demonstrou em toda a sua vida. Ele disse ao filho. Então ele me deu um leve aceno de cabeça. Vá, Mariana. Você merece algo melhor do que isso. Assenti de volta. Adeus, Antônio. Saí da sala de jantar, passei pelo grande hall de entrada e saí pela pesada porta da frente. Ainda estava chovendo, uma garoa suave e purificadora. O ar cheirava na terra úmida e liberdade. Respirei fundo, um suspiro trêmulo. Não me sentia triste, não me sentia sozinha, eu me sentia leve. O fardo tinha ido embora. E percebi então que nunca tinha sido eu. O fardo era ele. As semanas seguintes foram um turbilhão de papelada e fita adesiva. Mudei-me daquela casa no condomínio logo no dia seguinte.
Não levei muito apenas minhas roupas, meus livros e os itens de cozinha que eu realmente amava. Deixei os móveis enormes, a arte sem alma que Ricardo tinha comprado para impressionar seus colegas. Encontrei um pequeno apartamento em um bairro vibrante da cidade, um terceiro andar com janelas enormes e piso de madeira brilhante. Era pequeno, mas era todo meu. Entrei com o divórcio na segunda-feira de manhã. As consequências para Ricardo foram rápidas e brutais. Antônio não apenas o suspendeu, ele o demitiu. A auditoria completa revelou que Ricardo tinha desviado quase R$ 200 mil ao longo de 2 anos. Antônio deu a ele uma escolha: renunciar e providenciar o pagamento de tudo, ou enfrentar acusações criminais. Ricardo renunciou. Perdeu o emprego, seu salário alto, o carro da empresa, sua identidade inteira. Sem sua renda, ele não podia pagar a hipoteca da nossa casa enorme. Teve que colocá-la à venda, onde foi vendida com prejuízo. Letícia Rossi também foi demitida. Ouvi através da Bianca que o marido dela descobriu tudo. Pediu o divórcio e conseguiu a guarda total dos filhos. Ricardo tentou me ligar algumas vezes. Na primeira vez estava furioso. Você arruinou minha vida, Mariana. Você armou para mim. Eu desliguei. Na segunda vez estava bêbado e melancólico. Sinto sua falta. A Letícia é louca. Ela não é como você. Você era segura. Quero voltar para casa. Bloqueei o número dele. Eu tinha terminado com a raiva dele e com o seu arrependimento. Uma tarde, cerca de 1 mês após o almoço, meu telefone tocou. Era Helena. Debati se atendia, mas a curiosidade venceu. Atendi. Olá, Helena. Mariana, ela disse com a voz fina e fraca. Como você está? Estou bem, eu disse. Estou muito bem, na verdade. Nós sentimos sua falta, ela disse, as palavras soando estranhas vindas dela. O almoço não é o mesmo. O Ricardo está... Ele está em um apartamento pequeno no centro. Está deprimido. Não fala conosco. Isso parece difícil, eu disse com a voz educada, mas distante. O Antônio está furioso, ela continuou. Sente-se tão desonrado. Sempre achamos que o Ricardo era o forte, a história de sucesso. Mas estávamos errados. Ela fez uma pausa e ouvi um suspiro trêmulo. Nós te tratamos muito mal, Mariana. Eu vejo isso agora. Você era a única coisa que o mantinha inteiro. Você era o alicerce dele. Quando você saiu, todo o castelo de cartas desmoronou. Eu não era o alicerce, Helena, eu disse gentilmente. Eu era apenas o suporte. E cansei de segurar o palco. Eu entendo, ela sussurrou. Eu só queria ligar. E o Antônio disse para te dizer que, se você precisar de qualquer coisa, dinheiro, uma recomendação... Não preciso de dinheiro, eu disse. Tenho meu trabalho, tenho minha vida. Mas obrigada. Algum dia nos veremos de novo? Ela perguntou com a voz pequena. Olhei ao redor do meu apartamento claro e ensolarado. Tinha comprado um tapete amarelo alegre. Havia flores frescas na minha mesa. Estava silencioso e pacífico. Não, Helena, eu disse. Acho que não. Tudo bem, ela sussurrou. Adeus, Mariana. Adeus. Desliguei o telefone, sentindo o último cordão se romper. Fui até a cozinha e fiz uma xícara de chá, sentando-me à janela e observando o mundo passar. Pensei nos últimos 8 anos em todas as maneiras como tentei me contorcer para caber no mundo deles. Tentei ser mais sofisticada, mais espirituosa, mais impressionante. Nada disso importou. Antônio enviou uma carta datilografada 1 semana depois em seu papel timbrado pessoal. Era curta. Mariana, eu pensei que você não era o suficiente para ele. Acontece que ele nunca foi o suficiente para você. Sinto muito. Antônio. Guardei a carta, colocando-a em uma caixa com minha certidão de casamento e minha aliança. Então fechei a caixa com fita e a empurrei para o fundo do meu armário. Eu não precisava de lembretes. Eu sabia quem eu era agora. 6 meses se passaram. O outono estava pintando a cidade em tons de dourado e carmesim. Minha vida tinha encontrado um ritmo simples e feliz. Eu ensinava minhas crianças e à noite ia ao yoga ou lia perto da minha janela.
E nos fins de semana, fazia algo que sempre quis fazer secretamente. Comprei uma motocicleta, não uma fera enorme e barulhenta, mas uma clássica, vintage, elegante e legal. Ricardo sempre dissera que motocicletas eram coisa de gente baixa. Agora, todo sábado, eu vestia minha jaqueta de couro e meu capacete e pilotava pela orla, o vento passando por mim, o ronco do motor uma vibração poderosa sob mim. Eu me sentia livre. Certa tarde de sábado, estacionei minha moto em frente a uma cafeteria, tirei o capacete e sacudi o cabelo. Estava usando jeans e botas de motociclista. Sentia-me, pela primeira vez em anos, completamente eu mesma. Pedi um café e estava indo para a varanda quando ouvi uma voz. Mariana? Olhei para cima. Era o Ricardo. Ele parecia murcho. Tinha ganhado peso, o rosto estava inchado e os olhos pareciam cansados. Usava calças de sarja amassadas e uma camisa polo desbotada. Ele olhou para mim, depois para o capacete na minha mesa. Essa é sua? Ele perguntou apontando. Sim, é. Sorri. Você anda de moto? Ele perguntou perplexo. Desde quando? Desde que decidi começar a fazer o que eu quero, eu disse. Ele apenas ficou ali, desajeitado. Se importa se eu me sentar? Ele perguntou. Dei de ombros. Por um minuto, ele se sentou me analisando. Você parece diferente, ele disse. Eu sou diferente, respondi. Você parece feliz, ele disse, com um tom de ciúme amargo na voz. Ele queria que eu estivesse miserável sem ele. Eu estou, disse simplesmente. Estou muito feliz. Bem, eu não estou, ele resmungou, olhando para dentro da xícara de café. Minha vida é um desastre total, Mariana. Não consigo encontrar um emprego decente. A notícia se espalhou pelo setor. Meu pai não me dá recomendação. A Letícia voltou para o Paraná. Estou sozinho. Sinto muito por ouvir isso, eu disse, e genuinamente sentia. Eu não o odiava mais. Apenas sentia pena. Eu penso na gente, sabe? Ele disse, olhando para mim com aqueles olhos tristes de cachorro que caiu da mudança. Acho que poderíamos ter consertado. Se você não tivesse, sabe, explodido tudo. Eu ri, uma risada real e forte que veio do fundo do peito. Ricardo, eu disse, eu não explodi nada. Eu apenas acendi as luzes. Ele estremeceu. Percebi uma coisa, eu disse a ele, inclinando-me um pouco para a frente. Você passou anos me dizendo que eu era pequena demais. Você me chamou de peso morto porque eu não queria as mesmas coisas brilhantes que você. Você queria uma esposa troféu, eu só queria uma vida. Tomei um gole do meu café. Eu não era um peso morto, Ricardo. Eu era o seu equilíbrio. Eu era quem te mantinha com os pés no chão. Eu era quem garantia que você tivesse um lar para onde voltar. O problema não era que eu era pesada demais para você carregar. O problema era que você era fraco demais para ficar de pé ao meu lado. Ele pareceu zangado por um milésimo de segundo, mas então seu rosto simplesmente se desmanchou em tristeza. Ele sabia que era verdade. Levantei-me e peguei meu capacete. Foi bom te ver, Ricardo, eu disse. Espero sinceramente que você encontre o que está procurando. Caminhei para longe sem olhar para trás. Subi na minha moto, dei a partida e o motor rugiu para a vida, um som alto, desafiador e belo. Entrei no trânsito, o vento no rosto, o sol nas costas. A cidade era vasta e linda, e era toda minha. Eu não era a Sra. Sterling, não era um peso morto, não era uma vítima, eu era a Mariana. E pela primeira vez em muito tempo, isso era mais do que suficiente. Fim da história.